E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo falando sobre a season finale da sexta temporada de Game of Thrones, que acabou de acabar. Então, vamos lá, tô inspirado aqui, acabei de ver o episódio. Vamos começar falando a respeito dos dois personagens que menos se destacaram e que realmente não fizeram uma participação muito produtiva, né? Não foi tão envolvente assim nas outras tramas, foi uma coisa mais particular, mais fechada na deles, que no caso é a história do Sam e da Gilly, né, que eles estavam indo pra Cidadela, aí chegaram, legal, tipo, realmente uma coisa muito fechada pra eles, e assim, foi uma trama fechada, e eu acho que o único ponto que a gente pode comentar a respeito disso é a questão da beleza daquele local da Cidadela, né, porque realmente foi um absurdamente incrível aquele local, mas que realmente não modificou nada na história, não, sabe, não envolveu ninguém de fora. Foi mais uma coisa particular mesmo que ajudou no processo de transformação do Sam, ou pelo menos ele em conhecer um novo local, como também o próprio telespectador. Então, já começou aí, né? Um ponto um pouquinho mais fechado. Agora, vamos falar de Dorne, que juntou a Tyrell com o pessoal de Dorne. Assim, eu achei, assim, pro primeiro ponto é a questão da roupa dela, né? Uma roupa toda preta, né? Representando o luto pela morte da neta, né? No caso a Marjorie. E assim, junto a isso, realmente não tivemos tanta coisa assim, mas foi mais para mostrar a união, né, do único sobrevivente da família Tyrell com o pessoal de Dorne, né, no caso os Martell. Então, também com a adição do Varys no meio. Mas foi somente isso mesmo, foi mais a união, a representação, e junto também com, como eu posso dizer, a intervenção do Varys e também a demonstração da postura de luta da Olenna Tyrell em relação à morte da sua neta. Em relação aos Freys, foi uma coisa um tanto interessante ao envolver o Jaime Lannister, né? Que se a gente associar com o Walder Frey, são dois regicidas, né? Que o Walder até comentou isso de uma forma, sabe, amigável, brincalhona e tal, mas é uma verdade, né? Os dois mataram reis e de uma forma completamente desonrosa. E o Jaime ficou incomodado com isso. Esse ponto da conversa, eu acho que foi um tanto curiosa, né? Esse ponto foi um tanto curioso, principalmente porque a gente pôde perceber que o incômodo do Jaime não partiu somente da sua posição na história, mas que o Walder Frey poderia representar um reflexo de todo o mal que o Jaime poderia se tornar ou representar, né? Porque o Jaime tá sempre nessa luta, né, do bem e o mal, qual caminho tomar, e o Walder Frey apenas botou lenha na fogueira, né? Começou a, como eu posso dizer, a tocar mais nessa ferida, a lembrar a questão dele ser um regicida. Então eu consegui perceber esse detalhe. Eu não sei se vocês conseguiram ler isso aí durante a cena, mas isso foi um ponto que eu percebi e que foi um tanto chamativo. Agora, envolvendo essa cena, eu acho que a coisa mais importante mesmo foi a volta da Arya Stark, né, que representou também a morte do Walder, mas eu acho que em questão da Arya foi o ponto mais essencial, foi a demonstração de suas habilidades. Todo o processo de treinamento em Braavos valeu a pena, não é? Porque no último conflito da Arya com a garota, com a criança abandonada lá, enfim, teve só uma correria, ela não demonstrou nenhuma capacidade de trocar de rosto e tal. E nesse episódio, finalmente ela fez isso. Ela apareceu pouco, mas pelo menos ela conseguiu causar um estrago um tanto destacável, né? Matou o Walder Frey, tipo, o cabeça da casa, né? O cara mais escroto do mundo, mas ele morreu. De uma forma bem tensa mesmo, ainda mais porque ele teve a garganta cortada. Que personagem morreu no Casamento Vermelho com a garganta cortada? Catelyn Stark. Então eu poderia dizer que até foi uma certa referência, né? O Norte se lembra. Mas infelizmente não tivemos tanto da Arya Stark. Ela apareceu por menos de 1 minuto, mas conseguiu causar um estrago interessante. Mas eu vou sentir falta da personagem até a volta da 7ª temporada. Em Meereen eu acho que tivemos um foco em alguns personagens interessantes. No início teve aquele romancezinho, né, do mercenário com a Daenerys, mas que no final das contas, mesmo finalizando essa coisa que eu pessoalmente acho um pouco boba, mas que tem uma certa seriedade, apesar de não envolver batalhas e tal, uma coisa mais fechada entre esses dois personagens, deu pra demonstrar a questão da frieza da Daenerys Targaryen, né, que ela realmente não tava sentindo nada quando deixou o cara pra trás e tal, né, mas junto a isso teve a questão da evolução da personagem, ela tomar atitudes de uma conquistadora, né, de uma governante e tal, enfim, ajudou na mudança da personagem
assim, num plano geral. Agora, em relação ao Tyrion Lannister, eu acho que foi um momento chave dessa questão de Meereen. Porque ele sempre foi uma pessoa, né, como ele comentou, ele nunca acreditava em muitas coisas, ele era sempre um pouco afastado da família, apesar de sempre falar que é uma família e tal, ele realmente, da forma que ele foi criado, não era de se esperar algo diferente. Né? Uma pessoa que, mesmo buscando algo, não conseguia, era menosprezado e tal. Agora ele finalmente conseguia acreditar na Daenerys, né? Ele era a única coisa da vida dele que ele realmente botou fé, alguma coisa que ele acreditava. Então é um ponto de fé, uma questão de crença, uma questão de criar uma expectativa e manter aquilo pra sempre, né? Porque o Tyrion era sempre um personagem que mudava toda hora em relação ao que ele acreditava, ou até mesmo não acreditava de modo geral, mas o Tyrion mudou, né? Nessa questão, ainda mais porque ele se tornou a mão da rainha, né? Pelo que parece, enfim. Ele sempre tem essa questão, né, de sonar a mão de alguma coisa, mas eu acho que essa é a posição dele nessa história, né? Essa é o destino do personagem, né? O local dele no mundo. Ele sempre se sentiu, como eu posso dizer, ele nunca se sentiu encaixado num ponto, né? Nunca se sentiu permanecendo em algum local, só que agora ele finalmente pareceu se sentir em casa, ou pelo menos no local que ele pode se sentir seguro e falar, esse lugar é onde eu mereço estar. Então foi bonito, foi um momento bonito realmente, foi provavelmente um dos pontos mais fortes durante o episódio, mas que ajudou tanto na mudança da Daenerys Targaryen quanto do Tyrion Lannister, e o mercenário tá lá de boa. Agora, no final do episódio, quando apareceu a frota Targaryen partindo, né, em direção ao Westeros, pelo que parece, deu pra ver uma questão híbrida, tanto da casa Greyjoy, ou pelo menos do Theon Greyjoy e a Yara, com a casa Targaryen, né, aparecendo os navios, que é o forte dos Greyjoys, tendo uma fusão com os Targaryens, né, os navios com a cabeça de dragão, tipo uma coisa épica, né, aquilo é um simbolismo muito forte da fusão, né, da união das casas, da união do poder, se tornando uma coisa muito mais forte. E no final das contas apareceu não só os Greyjoys, como também o Varys, o pessoal de Dorne. Então, assim, a Daenerys está tecnicamente com um exército, né? Tá indo pra Westeros, vai dominar tudo, enfim. Ela tá foda pra caralho agora. Vamos ver como é que vai rolar a questão do Euron Greyjoy, mas deu muitas coisas simbólicas nessa questão de Meereen. E foi muito bonito mesmo algumas cenas. E a questão do mercenário, eu não vi muita necessidade disso, apesar dele realmente ter essa necessidade de ser focado na questão amorosa dele com a Daenerys Targaryen. Sobre o Bran Stark, né, a gente teve um reconhecimento maior sobre a questão das magias e a limitação do Benjen Stark, né, vendo que ele tem que ficar naquele território e tal. Foi uma coisa mais do personagem, né? Mas foi bom, né? Porque o personagem ele apareceu alguns episódios atrás, em poucos momentos, mas é finalmente interessante, né? A gente conhecer mais desse personagem. Então, um conhecimento a mais foi interessante, principalmente vendo que esse episódio teve vários focos diferenciados. E em relação ao Bran Stark, o que eu fiquei meio bolado é que ele sempre falava, eu sou o Corvo de Três Olhos, eu tenho que estar preparado pra isso, mas preparado pra quê, sabe? Eu tava esperando um choque, né? Uma coisa que podia, sei lá, mudar a perspectiva dele, tipo, mudar a mentalidade dele, uma coisa que ia, sabe, danificar o personagem, poderia prejudicá-lo de alguma forma, mas a única coisa que ele poderia estar preparado, pelo menos o que o episódio passou essa mensagem, foi em saber que o Jon é filho da Lyanna, né? É um lance importante pra história, realmente uma das figuras mais fortes, então é bom ter um complemento da sua origem, mas tá, ele é filho da Lyanna. Onde é que tá o choque nisso? Eu não tô vendo, sabe? O Bran Stark pode até tomar um susto, né? Perceber, porra, então o Jon é um Targaryen, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, realmente não foi confirmado, mas tá dando dicas, eu acho que já meio que tá na cara isso, mas em relação ao que tá preparado, eu não sei ainda, né? Mas eu acho que ele pode estar se referindo à guerra, mas em relação ao Jon eu não vi nada demais mesmo, apesar disso ser uma teoria que tá sendo discutida há muito tempo pelos fãs e que parece que se concretizou. Agora, no final das contas, foi apenas isso, né? A questão como eu posso dizer, o complemento da origem do herói, né? Do Jon Snow, ou pelo menos que a gente pode chamar de Jon Targaryen ou o Lobo Branco do Norte. Agora, em relação ao Lobo Branco do Norte, né, o foco desse personagem foi bastante diversificado, principalmente porque envolveu a Melisandre, envolveu a questão do passado, né, que ele ficou frente a frente com um local vazio, comentando sobre sua família, uma coisa mais, como eu posso dizer, amigável, né, uma coisa para
enrolar um pouquinho o lance da história, mas pra tocar a questão do emocional do personagem. Agora, em relação a Melisandre, eu acho que foi uma das coisas mais importantes, né? Porque criticou novamente a questão do fanatismo, principalmente o Davos falando pra Melisandre assumir seus erros, né? E ao mesmo tempo que ela assumiu seus erros, que é uma coisa extraordinariamente nova na série, né? Porque ela sempre estava correta, sempre era, ah não, o Senhor da Luz, né? A gente é foda pra caralho, a gente tá sempre certo. Finalmente ela assumiu seus erros. E é interessante porque junto a isso, antes dela assumir que queimou a criança e tal, ela tava com medo. Deu pra perceber que ela não tava mais confiante como antes. Ela tava com medo de dizer a verdade. Isso é meio estranho, né? Porque uma personagem tão fanática assim, parece que ela tá perdendo essa ligação com o seu Deus. Ela tava com medo do Jon Snow, tava com medo de sofrer as consequências, mas que isso, velho? Tipo, tu é fanática pra caramba, como é que você pode sentir medo? Então parece que foi uma quebra, né? Foi uma crítica ao fanatismo, foi um golpe. Então eu achei, cara, foi muito bonita essa cena, porque, cara, é legal, é uma crítica de certo modo. E no final de contas a Melisandre foi jogada pra longe, né? Ela volta pro sul, não volta mais, enfim, um momento divertido, principalmente pra, bom, pelo menos pra quem não gosta da personagem. Eu pessoalmente não gosto dessas personagens muito fanáticos e tal, principalmente questão do Alto Pardal, que eu vou comentar no final do vídeo, mas vamos continuar com essa análise. Em relação a Sansa Stark, ela demonstrou que se importa bastante com o Jon Snow, né, no caso seu irmão, mas isso realmente não é muita novidade, mas eu acho que o que pode ter chocado um pouco o telespectador, pelo menos ter surpreendido um pouco, foi a atitude do Mindinho, né, que ele não age por impulso, sabe? Ele sempre pensa estrategicamente antes de fazer alguma coisa. Mas nesse episódio eu achei curioso o fato dele já, como posso dizer, assumir o que ele sente, né? A questão do seu sonho, de querer ficar no trono. Tipo, ele já revelou o que queria, né? Ficar com a Sansa. E, assim, eu fiquei um pouco assustado, né? Porra, você já tá assumindo sem nada ter provocado isso? Tipo, eu sei que devia ter acontecido alguma coisa, mas é um tanto curioso, né? Um personagem tão estratégico assim, do nada soltar uma dessas. É interessante, né? Parece que ele tá perdendo um pouco da sua lógica, indo mais pra questão emocional. Mas no final das contas, eu acho que a Sansa demonstrou uma postura muito mais adulta, né? Principalmente em enfrentar o Mindinho, em contra a manipulação dele. Então a Sansa meio que tá deixando de ser a marionete do Mindinho. Agora, em relação à questão política, que foi a finalização dessa questão do Jon Snow nesse episódio, a Lady Mormont se destacou novamente, né? Pô, essa personagem é muito foda, ajeitando a questão da união dos personagens, mas a questão principal mesmo foi pra todo mundo se unindo com o Jon Snow. Todo mundo se unindo, chamando ele de o Lobo Branco do Norte, sabe, o Rei do Norte, enfim, uma coisa pra oficializar a parada. Mas no final das contas deu pra perceber que criou uma treta lá com o Mindinho, que pode ser, certamente vai ser aprofundado na próxima temporada. Em relação a King's Landing, vamos falar do momento mais importante do episódio. Tipo, eu acho que logo de início a questão do silêncio foi a palavra-chave, né? Silêncio é a palavra-chave, porque assim, no início apareceram as pessoas, né, colocando a roupa, se preparando para um momento marcante, né, que seria o julgamento e tal, e foi um lance simbólico, né? Foi um lance simbólico porque normalmente o silêncio pode representar um luto, né? Pode representar a perda. E esse episódio foi um estouro, né? Literalmente um estouro, uma explosão que matou muita gente e foi muito maneiro mesmo. Agora, em relação, antes disso, né, em relação ao Loras Tyrell, que ele perdeu os títulos e tal, apesar dele não ser um personagem tão significativo assim, foi um lance importante pra ele, né? Pelo menos foi um momento, como posso dizer, chamativo antes do falecimento do mesmo, né? Tipo, ele acabou morrendo no final, explodiu tudo geral, foi um lance maneiro, mas junto a isso também tivemos a revelação da face do Montanha, né, com a tortura da Septa lá, e junto a isso também tivemos o suicídio do Tommen. Cara, o suicídio do Tommen foi até engraçado porque, assim, não teve drama, sacou? O cara tava olhando pro nada e pronto, ele pulou, sacou? Foi foda pra caralho, não foi uma dramatização, aquela draminha e tal, simplesmente apareceu ele chegando na janela, saltando e acabou aí. Foi muito foda o suicídio dele. E eu acho que em relação ao Tommen Baratheon, ou Tommen Lannister, eu acho que ele levou o termo King's Landing muito a sério, não é? Porra, se matando, sacou?
enfim, pra quem manja de inglês entendeu essa parada. Mas eu acho que ele levou muito a sério, eu acho que ele não devia ter feito isso, mas enfim, no final das contas a Cersei ficou no poder, uma coisa que ela sempre buscou, representou toda a busca pela conquista, né? Os caminhos que ela teve que tomar, os sacrifícios que ela teve que fazer pra conseguir chegar no ponto que ela tava, enfim, ela teve o poder. Mas o que ela perdeu? Ela perdeu tudo, sacou? Deu pra perceber que, porra, perdeu os filhos, perdeu o pai, perdeu o irmão. Tipo, o que ela ganhou no final das contas? Ganhou o poder, tá? Mas o que isso representa? Então foi simbólico pra caramba o final, porque não importa o quanto de poder você tenha. Se você não tiver as pessoas que você ama, se você não tiver o sentimento associado com alguém, tipo, você tá fudido. E o que tá acontecendo com a Cersei é exatamente isso. Então, foi um episódio cheio de simbolismos, foi um episódio bonito em vários momentos. Em outros teve algumas coisas meio desnecessárias, né, que eu comentei aqui nessa análise. Né, enfim, foram vários pontos, algumas coisas positivas e negativas, mas no final das contas foi um episódio bastante satisfatório e visualmente bonito. Então, como nota, vai ser nota 9. Né? Eu pessoalmente acho que o episódio 9 foi muito mais chamativo, mas é tradição do GOT, né? Enfim, nota 9. Se você acha que a nota deveria ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários. Como também você pode no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, se vocês tiverem gostado, foca só comigo para o próximo vídeo. Valeu!